começarmos então a nossa live em comemoração ao Dia do Profissional de Secretariado Executivo, né? Nós comemoramos no dia 30 de setembro e estamos hoje aqui, vamos ter a nossa convidada, a Marilene, psicóloga, para falarmos um pouquinho sobre inteligência emocional. Né? Inteligência emocional no secretariado jurídico. Eu acho que nós pensamos aí, acabamos linkando com Setembro Amarelo, falarmos sobre saúde mental, e aí nada mais justo do que falarmos um pouquinho sobre inteligência emocional no secretariado jurídico. Bom, primeiramente eu quero me apresentar. Eu sou a Bruna Jordão, secretária executiva de formação, secretária jurídica por amor, por paixão. Eu sou professora na Radar Gestão para Advogados, eu leciono aí o curso de secretariado para escritório de advocacia. E tô aqui hoje, então, para falar um pouquinho, juntamente com a Mari, com a Marilene, vou chamá-la de Mari, para termos aí essa proximidade. E vamos conversar um pouquinho, então, sobre isso, sobre inteligência emocional, sobre como o profissional de secretariado jurídico, de secretariado executivo, pode trabalhar essa questão dentro do mundo jurídico. Boa noite, Mari. Boa noite, Bruna. Parabéns pelo seu dia. Obrigada. Vamos, então... Mari, queria que você se apresentasse primeiro, perfeito? Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, e aí a gente inicia aí nessa questão da inteligência emocional no secretariado. Certo. Meu nome é Marilene, eu sou psicóloga clínica, há mais de 12 anos trabalhando com atendimentos individuais e também em grupo. Aqui em Curitiba já estou há 7 anos e venho desenvolvendo esse trabalho com lives também, com alguns workshops online devido também à pandemia e tal. E é um prazer estar aqui, poder compartilhar esse tema junto com a Bruna. A gente já tem uma caminhada juntas também, acho que uns 5 anos que a gente se conhece e está sendo um prazer poder contribuir nessa live. Ai, que bom. Mari, eu agradeço. A Marilene é uma excelente profissional e direciona muito bem essa questão profissional mesmo, né? Aliada aí com a psicologia e tudo mais. Para quem não sabe, eu escrevi um artigo onde eu falo sobre os 3 pilares do secretariado jurídico. E para mim, um pilar é a inteligência emocional. É saber lidar com essas adversidades do mundo jurídico, é saber lidar aí com essas questões de oscilações de humor, é um ambiente muito peculiar. Então, para a gente começar, nada melhor do que a gente conceituar, né, Mari? Então, vamos conceituar aí um pouquinho sobre o que é a inteligência emocional. Certo. A inteligência emocional e, assim, a definição mais apropriada é do Daniel Goleman. Ele tem um livro chamado Inteligência Emocional, ele é um psicólogo também, e é a capacidade que nós temos de gerenciar as nossas emoções para dar as respostas de forma mais eficaz possível ao ambiente no momento de um conflito ou da tomada de decisões rápidas. Então, a inteligência emocional, ela está muito atrelada ao nosso controle emocional. A forma como a gente controla os sentimentos e as emoções diante de uma situação decisiva e surpreendente, né? No nosso dia a dia, a correria, informações muito rápidas entrando e saindo, e às vezes a gente tem que tomar decisões muito assertivas e diretas, e sem inteligência emocional a gente não consegue atender esse objetivo, né? Pois é, e Mari, olha só, eu vou até abrir meu coração aqui e a gente já linka para uma próxima pergunta, porque
existe essa questão de a gente nem sempre tá bem, né? Hoje foi um dia no qual eu não estava bem no meu trabalho e eu tive que ir pensando na live, eu falei, nossa, hoje é um ótimo dia para eu dar como exemplo, porque eu não estava bem e eu tinha que arrumar ferramentas e metodologias e, enfim, e entendimento para poder lidar com todas as situações do escritório. Então, assim, Mari, nós, enquanto do secretariado jurídico, a gente acaba sofrendo pressões e essa oscilação, esse mundo jurídico que é muito peculiar. E eu queria saber, assim, o que você pode falar para nós sobre como lidar com essas questões internas, né? Então, olha lá, temos mais lá o doutor Daniel, também teve um dia pesado. Então, hoje é uma sexta-feira típica, eu acredito que seja, porque várias pessoas que eu conversei também falaram sobre ser um dia pesado. E aí, como que a gente lida com essas questões, né? Então, como que internamente eu processo essas questões todas internas, né, pessoais, e me preparo para lidar com as oscilações do mundo jurídico, das pressões, das cobranças, né? Como é que a gente pode lidar nesse sentido? O primeiro passo é nós conseguirmos identificar quais são as emoções que estão se apresentando naquele momento. Essas emoções são minhas, particulares de determinada situação, eu estou sentindo angústia, estou sentindo medo. A partir do momento que eu consigo identificar, eu consigo nomeá-las. Quando eu consigo nomear, de alguma forma eu consigo fazer uma separação, que não é completa, mas a gente consegue fazer uma separação e também olhar para a questão que o outro traz e perceber as emoções que o outro está apresentando também, para que a gente possa chegar num consenso. A inteligência emocional, ela sempre vai permear as relações quando há mais de um, né? Então, às vezes, o outro está vindo de um ambiente pesado, encontra você numa condição emocional, porque o seu dia está pesado também. E aí imagina, se a pessoa usa uma palavra ou traz uma fala que é um gatilho para você, para a situação que você já está vivendo e essa outra pessoa nem sabe. Se você já sabe identificar as suas emoções, se você já conseguiu perceber o que está acontecendo no seu mundo interno, você vai parar, escutar o outro, né? E identificar o que de fato ele está querendo e também perceber que não é uma situação pessoal. Às vezes a pessoa tem uma comunicação que é violenta, mas que não é pessoal. É apenas uma forma de se expressar que foi condicionada ao longo do tempo, que é uma questão que às vezes vem da família, de um condicionamento, de uma educação um pouco mais ríspida. Então, a pessoa vem com uma questão, mas se você já tem ali, a sua inteligência emocional está ok, você já sabe identificar as suas emoções, a resposta que você vai trazer para essa pessoa é uma resposta equilibrada. Primeiro, escutar. Escutou ali, filtrou, identificou e respondeu na medida para a pessoa. O que acontece quando essa inteligência emocional não está em equilíbrio? Se a pessoa está ali envolvida nas questões dela, do dia pesado dela, chega um outro que teve um dia pesado, nenhum dos dois sabe da questão, e nenhum dos dois está com a inteligência emocional em dia. Quando um fala uma coisa que dá um gatilho no outro, a resposta vem automática, porque geralmente quando a gente está numa situação de muito estresse, não é a nossa parte do cérebro que racionaliza, que responde. É a nossa parte do cérebro da reação, né? E aí o que a gente faz? Dá uma resposta que não tem a ver com a situação que está se manifestando. E aí a pessoa que recebe essa resposta vai responder à mesma altura ou num grau maior, porque ela já está achando que é uma coisa pessoal. Conseguem perceber o tamanho da confusão se as pessoas não souberem identificar
o que estão sentindo, em que ambiente estão, o que precisa ser dito, o que está sendo solicitado e o que precisa ser entregue. A gente pode tornar a convivência um filme de terror, se não tiver inteligência emocional em dia. Pois é, Maria, aproveitando, você disse uma coisa que me pegou muito aqui, que eu acredito que seja a palavra-chave, que é a comunicação, que é a comunicação eficaz, a comunicação eficiente, né? A comunicação de uma forma importante e que ela tem que ser conduzida da melhor forma possível. Porque conforme você disse, então se eu hoje eu não estou num bom dia, por exemplo, né? Como eu já comentei aqui. E aí o meu gestor, o advogado, vem e também não está num bom dia. Então, é o que você disse. E a comunicação acaba tendo mais ruído do que normalmente tem. Então, se ele vem com uma questão, às vezes, que é totalmente profissional e você já entende de forma pessoal, então a comunicação já vem de forma errada e não flui. Então, assim, como a gente pode levar essa questão da comunicação aliada à inteligência emocional, né? Porque como é que a gente pode trabalhar melhor essa comunicação e que a gente consiga trabalhar de uma forma efetiva e eficaz para que não haja aí nenhum tipo de intempérie aí no meio do caminho? O ruído, né? O famoso ruído. Então, a comunicação, essa é a nossa, é o que nos identifica enquanto humanos, né? A gente consegue se comunicar, seja numa outra, a gente aprende uma outra língua, a gente circula por todos os ambientes e precisa dessa comunicação. Quando a gente pensa lá nos nossos antepassados, né? Pensa lá no povo das cavernas, quando ainda éramos homo alguma coisa, não éramos sapiens ainda, e não tinha uma linguagem estabelecida como a de hoje. Ainda assim eles se comunicavam. Se a gente pudesse, numa máquina do tempo, retornar a essa época, nós certamente poderíamos nos comunicar de alguma forma por conta de todo o conteúdo que a gente vem aprendendo na evolução humana. Mas talvez eles não nos entendessem. Então perceba, quando eu trago esse exemplo, é para mostrar que se eu estou mergulhada no meu ambiente de trabalho, focada no meu ambiente de trabalho, com as minhas emoções organizadas, sabendo inclusive identificar, né, que o dia está pesado, quando chega uma pessoa se comunicando de uma forma atravessada, e aí a gente traz o exemplo lá dos nossos antepassados, ele vai chegar de uma forma abrupta, geralmente, né? E aí, o que esse diálogo vai construir? Talvez agressividade, talvez um pouco de animosidade. O que fazer quando isso acontece? Primeira coisa, nós somos diferentes, né? Já pensa também nos antepassados. É uma outra forma de viver. Os homens da caverna se comunicavam de outra forma. Você que está aqui mergulhado no trabalho e focado, vai se comunicar de uma forma diferente. Se você está focada, naturalmente você vai silenciar. Se vem uma agressão, se vem uma fala atravessada, silenciou, permitiu que o outro se escutasse. Isso é uma ferramenta maravilhosa, porque às vezes as pessoas estão estressadas e, por algum motivo, alguns, não são todos nem todas, fazem com os seus colaboradores aquilo que fazem na própria família. Né? Muitas vezes descendentes de italianos, isso é uma das justificativas que se tem para falar alto, para de alguma forma ter uma fala um pouco mais agressiva, né? E aí chega desse jeito para um atendimento ou para solicitar alguma coisa. A gente precisa silenciar. Porque aí a pessoa vai perceber que o tom de voz está agressivo. Ela pode perceber que não tem ninguém brigando, que não é uma discussão. E no caso de um conflito, que haja espaço para os dois se expressarem, né? E aí, quando essa inteligência emocional está em equilíbrio, a gente tem condições de falar, doutor, só um minutinho, o senhor quer uma água? Só um instante. Nunca, jamais diga se acalme.
Essa palavra deixa as pessoas ainda mais estressadas. E pergunta novamente, eu não entendi bem o que o senhor deseja, sabe? O senhor pode me dizer novamente que eu não compreendi bem? Lógico, para isso a gente tem que estar muito presente, muito focado no que está fazendo. Porque se estiver num dia ruim e o foco não estiver ali completamente, vai entrar na confusão. E aí na hora de falar, às vezes vem um choro, que já estava ali engatilhado por conta de questões outras, né? E aí ao invés de ter uma relação colaborador, funcionário, com chefe, etc e tal, vai ser uma relação de uma filha com um pai ou com uma mãe, né? É quando uma mãe fala alto ou um pai fala alto que uma criança chora, concorda? Então essa inteligência emocional, ela nos coloca no lugar de adultos, de pessoas maduras, né, para se relacionar. Só que precisa um jogo de cintura, porque a gente sabe que muitas vezes no mundo corporativo as pessoas se aproveitam do poder e de alguma forma elas castigam, né, massacram. E Mari, te interrompendo, mas você fez um ponto muito importante, porque nós, enquanto secretários jurídicos, secretários executivos, temos muito forte essa questão hierárquica, né? Essa questão de respeito, essa questão hierárquica, na verdade, entregar muito mais coisas, né? Então, a gente normalmente é o tempo todo de entrega, o tempo todo prestando esse atendimento, seja para cliente externo ou para cliente interno. Então, a gente já vem de uma colocação diferenciada. E isso a gente sempre discute no secretariado executivo, na faculdade e nas relações corporativas mesmo, né? Então, como que você coloca essa questão hierárquica, né? Então, para a gente saber aprender a separar mesmo essa questão de não trazer essa questão pessoal de pai e mãe para o ambiente corporativo. E quais são essas competências, então, que nós, enquanto secretários jurídicos, precisamos ter para lidar com essas questões todas, né? Então, poxa vida, se eu estou centrada, se eu estou no presente, se eu estou ali dando o melhor de mim naquele momento, para aquela vida profissional, para o que eu estou vivenciando, mas o que eu posso desenvolver, então, um pouco além, ou quais são as ferramentas que eu posso ter para separar essas questões todas e vivenciar, de fato, a inteligência emocional no mundo corporativo? Sim, inclusive são pilares que o próprio Daniel Goleman, ele elenca, né, como pilares para que a gente desenvolva a inteligência emocional. Até fiz uma colinha aqui para não esquecer de nenhum. Então, ó, essas competências são autoconsciência, né? O que é autoconsciência? Eu consigo identificar claramente quem eu sou, qual é a minha função ali, quais são os limites da minha função, quais são os limites que eu estabeleço no meu relacionamento com os colegas de trabalho, com os chefes, né? Isso tudo é estabelecido a partir do momento que a gente assina um contrato, né? Existe uma etiqueta profissional. Essa etiqueta precisa ser respeitada. E não é uma etiqueta só da vestimenta, como no mundo jurídico, né? Que tem toda uma coisa social, mais arrumada e etc e tal. Mas é uma etiqueta também na forma de se direcionar as pessoas, de usar as palavras com gentileza, independente da posição hierárquica, né? Isso serve tanto para quem está acima quanto para quem está abaixo da hierarquia, que é a gentileza. Se eu tenho essa autoconsciência de qual é o meu papel, qual é a minha função e quais são os limites, eu já tenho um pontinho a mais aí na inteligência emocional. Então, essa é uma das competências, a autoconsciência. A outra que a gente já começou falando é a gestão das emoções. É conseguir, de fato, além de identificar, saber quando eu preciso conter essas emoções. Às vezes eu estou sentindo muita raiva. Raiva de uma situação que não saiu
da forma como eu esperava. A minha expectativa não foi atendida, fiquei com raiva. A gente precisa lembrar também que a raiva é um sentimento, uma emoção, a gente sente raiva, mas ela não passa, ela é cumulativa. Ela fica ali reservada. Lembra do balde que transborda com uma gota. É assim que a raiva funciona. Ela vai sendo guardada, vai sendo guardada. E nós somos educados de alguma forma, pensando até nas questões, né, de religiosidade, etc., nós somos educados a não sentir raiva. Ai, não sinta raiva. A raiva é um sentimento ruim. Você não deve ter raiva. Só que a gente está sentindo. Isso vai para algum lugar. Às vezes se torna um sintoma, né, uma tensão muscular, uma dor de cabeça. A raiva vai para algum lugar e fica ali acumulada. Chega um momento que uma situação que não tem nada a ver com o que está acontecendo no presente, mas você já estava com raiva. Vem a pessoa e completa essa gotinha da raiva. Se a gente não tiver a gestão das emoções, ele vai pipocar naquela hora. E aí vem tudo. Toda a raiva que não tem a ver com aquele ambiente se torna desproporcional para aquele momento. É por isso que a gente, principalmente na psicologia, se você sente raiva, você precisa extravasar. Vai correr, vai andar de bicicleta, socar uma almofada, dar uns gritos, sabe? Fazer alguma coisa para poder gastar essa energia da raiva, porque ela fica acumulada. E isso se justifica, muitas vezes, né? Alguns crimes de trânsito, assim, horríveis, da pessoa sair do carro, matar a outra, assim, porque levou um buzinaço. Será que aquela raiva toda, aquilo que aconteceu naquele momento, tem a ver só com o buzinaço? Às vezes tem a ver com uma não gestão das emoções. E aí isso desencadeia numa situação que é totalmente desproporcional ao momento. Então, essa é a segunda competência, que é a gestão das emoções. A terceira competência é a automotivação. E aí é um desafio. Porque se eu desenvolvo a minha atividade num ambiente que costuma ser, né, um ambiente agressivo, um ambiente estressante, talvez eu não tenha muita motivação para estar ali, alegre, né, o tempo inteiro entregando, disponível para o que é solicitado. Mas, se eu estou com a inteligência emocional ok, eu já sei exatamente o que eu quero e para minha carreira, para minha vida, aquele é o ambiente que eu quero estar naquele momento, né? Se isso já está claro, eu vou conseguir me automotivar. Pensando amplamente, fora do ambiente de trabalho, uma forma da gente se automotivar é a gente ter objetivos, ter sonhos. Então você já sabe que se você tem aquele emprego, se você consegue ter jogo de cintura para lidar com esse ambiente agressivo, tal mês, tal ano, você vai conseguir realizar aquele sonho. Isso é uma forma de se automotivar. Uma outra forma de se automotivar é conseguir realizar atividades, né, que te tragam satisfação. Às vezes é participar de um clube do livro, uma vez por semana, encontrar os amigos, né, ir no futebol, ir no boteco, tudo que vai de alguma forma motivar você para continuar. Porque imagina, se o ambiente de trabalho é difícil, eu preciso ter um ambiente onde as coisas tenham leveza, onde eu possa me expressar de uma forma leve e alegre, né? Senão eu vou entrando nesse lugar aí de insatisfação que pode trazer sintomas mais graves, né? A gente vê aí o burnout que pipocou aí de uns anos para cá. São muitos diagnósticos de burnout, muita gente afastada do trabalho por acúmulo de estresse, por não expressar raiva, por não conseguir gerenciar as emoções, por às vezes ter até preconceito em buscar ajuda, né? Então a automotivação é muito importante. A empatia é o quarto ponto. E aí na empatia a gente tem que pensar o seguinte: ensinaram pra gente que empatia é se colocar no lugar do outro. A gente não tem como fazer isso, colocar no lugar do outro, né? O outro ele vem carregado de informações, carregado de condicionamentos, de situações que a gente desconhece. Como que eu posso, com os meus condicionamentos, me colocar no lugar do outro?
mas eu posso avaliar a situação do meu ponto de vista como se aquele problema fosse meu. Percebem a diferença? Quando eu penso em me colocar no lugar do outro, a mente já traz uma resposta negativa. A mente já diz assim, ixi, Maria, isso aí é muito pesado, não dá. Como que eu vou me colocar no lugar do outro? Né? E aí quando a gente pode fazer uma relação onde eu tenho condições de avaliar a situação do outro e trazer respostas como se fosse para mim, eu consigo compreender que aquela pessoa está tendo um dia ruim, que aquela pessoa não está sendo grossa gratuitamente comigo, que não é pessoal, é algo da pessoa, e também não vou entrar naquele jogo de me preocupar se a pessoa está chateada comigo ou com a vida, né? Porque imagina, se uma pessoa chega de cara feia e eu achar que é comigo, não vou mais sair na rua, né? Então perceba que tem sempre os dois lados. Tem a empatia para você acolher o outro e o que ele traz, e aquilo que você pode oferecer para, de alguma forma, ajudá-lo a manter um equilíbrio. E tem também esse lado da gente não ficar assumindo o lugar do outro na interpretação mental do que está acontecendo. Faz sentido, Bruna? A empatia ficou clara para a gente passar para a próxima? Sim, e Mari, aproveitando até, fiquei pensando assim nas situações que a gente vivencia nos escritórios jurídicos, né? Então, todo mundo, obviamente, independente do cargo e tal, tem essa questão de estar lidando com os seus problemas e de estar lidando com as questões do escritório, profissionais. E aí eu sei que deve ter muitos profissionais de secretariado que já se depararam com essa situação. Então, por exemplo, foi perdido um prazo dentro do escritório. Isso acontece. E isso é muito prejudicial para o escritório, principalmente para o advogado no processo e tudo mais. E aquilo, independente de quem é a responsabilidade, o advogado normalmente ele deixa tomar por aquela situação e acaba descontando no outro, né? Então eu sempre brinco com as minhas alunas, com os meus alunos, falando que a gente sabe como é que a gente tem que lidar com esses gestores quando a gente dá bom dia. A gente sabe se a gente tem que pedir uma água, se não pode passar ligação, porque a gente já aprende a ter esse certo tipo de leitura. Obviamente que a gente não está na cabeça do outro, mas esse papel que você colocou agora é super importante de empatia, de imaginar, poxa vida, esse meu gestor perdeu um prazo, isso é muito importante, ele vai ter muitas dificuldades, vai trazer prejuízo para o escritório. Então, se ele está agindo assim, nesse momento comigo, não é nada pessoal. Né? Então, a gente tem que ter esse tipo de visão e entender que aquilo não é comigo, que simplesmente a gente está vivenciando uma situação complicada no escritório, de prejuízo e tudo mais, então não tem a ver comigo. Outras questões que acontecem também, né? De alegria, o oposto também acontece. Então, por exemplo, esse advogado fechou um contrato de honorários milionário, vai receber dinheiro, vai prosperar e tudo mais. Então, a gente também tem que saber como lidar com essa alegria toda, né? Então, eu acho que inteligência emocional, esses pilares que o Goleman coloca, é muito importante por conta disso também, né? Para a gente saber separar aquilo que é meu, aquilo que é do outro, mas ao mesmo tempo entender o que o outro quer dizer, né? Ou quer falar, ou quer expressar, e ser alguém melhor, né? Eu acho que a grande sacada é essa. E aí, Mari, pegando esse gancho de hierarquia, de empatia e dos pilares do Goleman... Falta um. Meu Deus, falta um. Então termina aí a gente dá sequência na pergunta. Manda lá, Mari. O último pilar é o relacionamento interpessoal, que tem muito a ver com essa questão que você traz também, tanto de celebrar, quanto de respeitar aquele momento de decepção ou frustração do outro.
E quando a gente pensa em trabalhar com pessoas, independente se é uma secretária executiva, se é um vendedor de loja, se é alguém que está oferecendo um serviço, é preciso que haja, no mínimo, um pouco de abertura para se relacionar. E essa relação interpessoal, ela sempre vai nos chamar para lugares e situações em que nem sempre tudo vai estar em paz, né? Nem sempre vai estar alegre, celebrativo, né? Nem sempre as pessoas vão estar satisfeitas de pagar por um serviço, por exemplo. E às vezes, quando a gente pensa em contratação, às vezes a pessoa tem um currículo bom, a pessoa tem uma formação boa, etc e tal, mas ela não tem um bom relacionamento interpessoal. Para trabalhar em grupo, para lidar com várias pessoas, ela tem uma dificuldade. E aí o que fazer? Treinar essa pessoa, né? Desenvolver potenciais nela, treinar a inteligência emocional com ela, para que ela possa ter um bom relacionamento interpessoal. Quando a pessoa é muito fechada, dificilmente ela vai ter uma inteligência emocional equilibrada para lidar com as surpresas de um dia, né? De um dia de trabalho pesado, por exemplo. Perder um prazo, por exemplo, é algo surpreendente, algo que não se espera que aconteça, né? Então, a pessoa que é muito tímida, que é muito fechada, ou que tem vergonha de se expressar, ela precisa de treinamento. Ela precisa tratar isso, que faz com que, muitas vezes, ela esteja num modo de ataque ou de fuga nas situações. E aí a comunicação não acontece. E aí, quando é cobrada a respeito de alguma situação, não entendo muito bem como funciona essa coisa dos prazos, mas se o responsável não é o advogado, né? Se tem mais pessoas envolvidas, se é uma pessoa tímida, uma pessoa que não tem um bom relacionamento interpessoal, ela vai ficar se justificando, se defendendo, não vai escutar a queixa que o advogado está trazendo. E às vezes o advogado ele só precisa ser escutado, né? E agora, para os advogados, precisam encontrar as palavras adequadas para falar o que precisa ser dito com a gentileza que eu já falei antes, né? Porque tratar de uma forma ríspida, porque está chateado, frustrado, não vai fazer o prazo retornar. Não vai tornar as coisas diferentes, né? Então, a inteligência emocional também tem a ver com isso. O que eu posso fazer com isso que aparece agora, nesse momento? Ah, perdi o prazo, vou ter que entrar de novo, vou esperar 15 dias. Né? Não adianta chorar sobre leite derramado. É preciso desenvolver a inteligência emocional, é justamente ter essa compreensão de que é como é. Dá para fazer alguma coisa? Beleza, vamos correr atrás e vamos organizar isso. Não dá para fazer, só tem que esperar. Ok. E aí, de novo, né? Pegar essa raiva e colocar ela para fora de uma forma equilibrada. Não guardar e nem descontá-la nas pessoas que não têm toda a responsabilidade do processo. Pois é, Mari, sabe que pensando agora, assim, muitas alunas e muitos alunos, eles questionam, por exemplo, ah, meu Deus, será que eu tenho perfil para ser secretário jurídico, secretária jurídica e tudo mais, né? Por conta do mundo jurídico, do clima, de tudo aquilo que permeia aí esse mundo da advocacia. E aí eu fico pensando assim, né, que, claro, exige mais postura, exige mais formalidade e tal, mas são coisas que a gente pode aprender e desenvolver, conforme você disse, né? Então, se a gente pensar enquanto... então, vamos fazer duas perguntas, né? Vamos pensar, partindo do ponto do secretariado, partindo do ponto do profissional do secretariado. O que eu posso fazer, quais ferramentas eu posso utilizar dentro da inteligência emocional para que eu possa melhorar, para que eu possa ter um autocontrole melhor, para que eu possa gerir e gerenciar melhor as minhas emoções? Quais são as ferramentas que eu posso trabalhar para que no mundo corporativo, na hora do barulho, do estresse, da pressão, eu consiga tomar conta e direcionar a melhor fala, a melhor comunicação,
né? Quais são essas ferramentas que eu, enquanto secretário, posso ter para desempenhar melhor meu papel e a minha inteligência emocional? E o lado contrário também. Então, enquanto os gestores, os advogados, podem, por exemplo, melhorar e gerenciar a questão emocional deles, né? Essa inteligência emocional do advogado, para que ele possa ser um líder. Porque essa é uma grande sacada que as pessoas acabam não comentando, porque ninguém vê advogado na gestão do escritório como líder, né? Como alguém que de fato gerencia, faz a gestão, tem, por exemplo, funcionários, precisa liderar, enfim. Então, isso é novo para o próprio advogado. Então, eu queria saber, partindo desses dois pontos de vista, quais são as ferramentas que você acredita ser importante para que o secretário possa administrar melhor a inteligência emocional dele e o advogado também? Bom, o que eu vou falar é chover no molhado no campo da psicologia, né? É você buscar autoconhecimento, primeiro, para a gente descobrir quais são os nossos limites. Então, tem alguns limites que não podem ser ultrapassados. O limite do alterar a voz. Para algumas pessoas, isso é uma agressão tremenda, né? É uma falta de respeito enorme. Tem pessoas que catam as coisas e vão embora, porque já tem ali uma memória de algo. Então, quando a gente conhece quais são os nossos limites, por exemplo, está pegando fogo o escritório. Naquele momento você não tem atividade para fazer. Dá uma saída, dá uma volta no escritório. Se tiver como, né, dá uma volta na quadra. Respira, isso eu falo sempre também para os meus pacientes, né? As pessoas falam, conte até 10 antes de responder. Não é contar até 10, é respirar 10 vezes. Respirar de forma consciente. Inspirar completamente, expirar completamente. Quando a gente consegue fazer essas 10 respirações, e gente, é muito rápido. Parece que é uma eternidade. Ai meu Deus, vou parar para respirar 10 vezes? Pronto, não vou dar conta do trabalho. É muito, não tenho tempo. É rápido, gente. É inspirar consciente e expirar consciente. Quando a gente faz esse movimento que é natural, que é de graça e sem esforço, a gente consegue oxigenar o nosso cérebro, a gente consegue desacelerar os pensamentos e a gente consegue dar a resposta adequada ao momento. Quando nós podemos usar essa ferramenta da respiração, nós temos tempo para ponderar. Seja o gestor, que está lidando com várias coisas ao mesmo tempo, ele precisa dar uma parada, dar uma arejada, para depois conversar com o colaborador ou com o cliente, com quem quer que seja, para que tenha uma comunicação eficaz. Porque sem essa respiração, sem esse movimento de arejar a mente para poder responder, pode acontecer das questões pessoais, emocionais, acumuladas, surgirem ali no momento. E é uma coisa não planejada, porque é uma reação, né? A ação pode ser planejada, agora a reação não, ela é inesperada. Se eu não estiver nesse lugar de presença, de consciência, de poder respirar para ficar presente, eu posso ser uma vítima da minha reação. E em relação a isso, a gente não tem como medir, né? Todos nós temos uma potência de agressividade, de reatividade, que é natural para a preservação da vida. E isso vem lá do nosso cérebro reptiliano, a parte mais arcaica do nosso cérebro. Então, às vezes a situação não é uma situação grave, mas eu tenho a sensação de que algo grave está acontecendo, porque isso está ali linkado com a minha necessidade de sobrevivência. Aí sobe a adrenalina, os neurotransmissores começam a mandar adrenalina para o corpo e eu vou reagir. E pode ser uma reação para luta ou para fuga. E aí o que acontece? O que era só uma conversa pode se tornar uma discussão. Então, a ferramenta que eu mais recomendo para a gente treinar a inteligência emocional é a respiração consciente. Tem uma abordagem, a terapia cognitiva comportamental,
que eu não trabalho diretamente, uso algumas ferramentas, que o carro-chefe é a respiração. A pessoa está com uma crise de pânico, ela sabe que vai ter uma crise de pânico, ela tem que respirar. Ela está ansiosa, se ela parar e respirar, diminui a ansiedade. Ela está deprimida, só chora, se ela parar e respirar, o choro cessa, sabe? Então a respiração é a ferramenta mais acessível para a gente se manter no equilíbrio. E o autoconhecimento, que é buscar justamente descobrir quem é você, por que você interage de determinada maneira, por que você é tímido, por que você é extrovertido, por que determinadas funções não servem para você, mas você quer aprender e não consegue, sabe? Existem personalidades que, de fato, não foram treinadas, condicionadas para trabalhar com o público. São pessoas que se dão muito melhor, que trabalham com uma atenção focada, por exemplo, em números ou interpretações também, né? Mas na hora de interagir, não tem essa abertura, essa disponibilidade. Então, aí ok, né? E tem pessoas que não vão conseguir trabalhar com interpretação, concentração, número, sem o ambiente cheio de pessoas, sem uma interação. Essas duas personalidades a gente vai direcionar para o ambiente adequado. Mas nós, seres comuns, que conseguimos nos adaptar com facilidade aos ambientes, não que os outros sejam incomuns, tá, gente? Mas tem gente que tem mais facilidade de adaptação para algumas situações, né? A gente consegue, além de aprender, ensinar. Porque quando o meu comportamento... Sabe aquela frase? Quando eu mudo, o mundo muda? Quando o meu comportamento muda, o comportamento do outro também tende a mudar. Então, se a minha resposta é diferente do que era esperado, porque em outras vezes já tiveram situações e as respostas foram as mesmas, se a minha resposta é diferente, a pessoa recebe a resposta e ao invés de devolver algo que seria mais agressivo, ela já vai parar e pensar, opa, mas não era isso que eu estava esperando, sabe? E ali pode ser que cesse o que poderia ser um conflito que não levaria para a solução. Perfeito. Respondi? Perfeito, Mari. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta também, a hora é agora. A gente já está se encaminhando para o final. Eu queria dizer que a gente pensa sobre ferramentas e é tão bom saber que existem ferramentas para que a gente possa desenvolver e melhorar e, né, enfim, nos capacitar para que o nosso desempenho profissional seja melhor, para que a nossa presença seja agradável no ambiente de trabalho, né? E que a gente consiga passar pelos dias ruins de uma forma mais leve. Eu acho que inteligência emocional é isso. Não é achar que a gente... Mari, me corrija se eu estiver errada, mas não é achar que todo dia vai ser lindo e maravilhoso. Mas quando esse momento, ou esse dia ruim chegar, e no meu caso hoje foi um dia péssimo, que a gente saiba lidar com isso, que a gente respire, que a gente enxergue que está sendo um dia ruim, então talvez evite algum tipo de conversa ou evite tomar algum tipo de decisão. Então, tudo isso que a Mari está comentando aqui faz muito sentido, né? Então, eu, enquanto secretária jurídica, que não estou num bom momento ou não estou num bom dia, mas consigo entender isso, que eu não estou num bom dia, então eu vou trabalhar para que eu possa fazer com que eu passe por esse momento de uma forma mais amena. Né? Esse é o grande segredo, eu imagino que seja, e é uma grande dificuldade. Porque, como a Mari disse aí, às vezes a gente vem guardado de tantas emoções e a gente acaba se expressando de uma forma errada. Então, o autoconhecimento faz parte. Fica aqui, inclusive, a minha dica para fazer terapia, né, Mari? Para se conhecer, para entender
e para ser, enfim, alguém melhor, para, enfim, trabalhar melhor e tudo mais. Então, Mari, para a gente finalizar aqui, deixa aí alguma dica para o pessoal que está nos assistindo, para que, enfim, né, que consigam aí colocar em prática essa respiração, esse autoconhecimento, e aí a gente vai se direcionando para o final da nossa live. Certo. Uma coisa que eu lembrei também, às vezes a gente vai falhar, né? Tem situações que realmente a pessoa nunca vivenciou, tem dificuldades e vai falhar. E aí a pessoa fica presa na falha, se acusando, né? De alguma forma se culpando o tempo inteiro e perde a oportunidade e o time de resolver a situação. Então a gente precisa lembrar que a autoexigência, a forma como a gente se exige, não nos ajuda a solucionar problemas. Perfeito ninguém vai ser, né? Então é preciso que a gente, dentro da inteligência emocional, a gente precisa também não se julgar, não ficar contando histórias, né, nessa lamúria, olha o que eu fiz, porque todo esse tempo aí perdido poderia ser utilizado na solução do problema, né? Uma outra coisa, além da respiração, é a gente acolher o que aconteceu. Se acolher na situação também. Puxa vida, já fiz isso tantas vezes e falhei. Ok, não estava num dia legal, vou lá, olha, eu sinto muito, falhei, o que eu posso fazer para solucionar? Sabe? Assumir também a responsabilidade por aquilo que falhou. Isso serve tanto para o colaborador quanto para o nosso gestor, né? Um gestor que diz, sinto muito, eu passei do ponto, estava num momento ruim, levei uma fechada na rua, fiquei com raiva. Poxa, sinto muito se eu fui indelicado. Gente, isso é ouro, né? Isso é Verdade. raro, né? E isso faz com que o ambiente se torne um ambiente pacífico, que as pessoas fluam no trabalho, produzam mais, não se estressem tanto, né? E vai fazer com que a paz reine nas relações, vai fazer com que o tempo inteiro, mesmo nas situações difíceis, a solução seja buscada sem esforço, né? A solução sempre está ali. A gente sempre vai encontrar a solução. Se tem problema, tem solução, né? Agora, se eu não consigo separar as coisas, se a minha inteligência emocional não está em equilíbrio, aquilo que está na nossa frente como solução não vai ser visto. E aí tudo se torna pesado, tudo se torna estressante. Daí imagina que ambiente de trabalho, quando você acorda de manhã, ai meu Deus, ter que ir para lá, fulano, fulana. Como que se motiva para realizar algum sonho se o ambiente de trabalho já está nesse nível de estresse, né? Então, treinar também os colaboradores, fazer treinamentos colaborador e gestor, tudo junto, para poderem os dois dançarem a mesma música, né? Não adianta o colaborador saber de tudo isso que a gente está falando aqui e o gestor ser muito bom no que ele faz, ser excelente no que ele faz, mas não ter a inteligência emocional em equilíbrio, sabe? Então é importante também que os gestores se abram para participar desses eventos, desses treinamentos, para que tudo possa fluir de uma forma equilibrada. Perfeito, Mari. Eu acredito nisso, né? Eu acredito na boa vontade, eu acredito na chance, na disponibilidade das pessoas. Eu gostaria, então, de encaminhar para o final, de agradecer imensamente a Radar, agradecer Marilene. Mari, querida, muito obrigada pela sua participação, por dividir os conhecimentos conosco aqui nessa noite de sexta-feira. Quero deixar aqui meu grande abraço, meu grande beijo para todos os profissionais de secretariado que desempenham aí com tanta eficiência e eficácia dentro dos escritórios jurídicos as suas atividades. Dizer que sim, inteligência emocional é importante, autoconhecimento é importante, respirar, né, Mari? É importante. E é isso, eu acredito
acredito que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, a gente tem que cuidar, sim, da nossa inteligência emocional, das nossas emoções, para que tudo possa fluir de uma maneira mais bonita e mais leve. Obrigada por todo mundo que acompanhou. Mari, vou deixar você com as últimas palavras e encerramos a nossa live de hoje. Agradecer profundamente pela confiança, Bruna, pela parceria, dizer que estou sempre disponível e seguir nessa fluidez, com clareza, equilíbrio, presença, para que a gente possa construir não só um ambiente de trabalho mais tranquilo, né? Mas um mundo ao nosso redor mais tranquilo. Quanto mais pessoas equilibradas, mais tranquilidade a gente tem para viver os desafios do dia a dia. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. É isso, gente. Super obrigada. Um grande beijo para todo mundo. E fiquem ligados, mais cursos aí na Radar. E temos aí agenda aberta, curso de capacitação e secretariado para os próximos dias. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima.